Olá, vou dar início à nossa apresentação do seminário e nós escolhemos o tema overdose por LSD. Esse foi o artigo que nós escolhemos e ele traz 3 casos reportados por overdose da droga e nós iremos usá-lo para exemplificar os efeitos toxicológicos da droga escolhida. Então, o LSD é uma abreviação para dietilamida do ácido lisérgico, que é conhecido também como doce ou ácido. É considerado o alucinógeno mais potente que existe. É uma droga que é produzida em laboratório e é capaz de alterar as percepções, os pensamentos e os sentidos do usuário. Microgramas dessa substância é capaz de causar vários efeitos significativos, né? A pessoa que usa pode sentir, ouvir e ver coisas mesmo sem nenhum estímulo externo. Nos Estados Unidos, o LSD é ilegal e é classificado como uma droga de programação 1. O que significa ser uma droga de programação 1, né? É que essa droga ela tem um alto potencial para abuso e não tem tratamento médico que é aceito. E nem tem segurança para usar essa droga sob supervisão médica. Porém, apesar de ser uma substância de programação 1, né, está classificada dessa forma, tem havido um ressurgimento do interesse em usos terapêuticos para o tratamento de alcoolismo e depressão, mas muita coisa ainda precisa ser estudada. O LSD geralmente é encontrado na rua de várias formas, né? E aí eu trouxe algumas que são mais comuns. O papel mata-borrão é o LSD embebido em folhas de papel absorvente com desenhos coloridos, cortada em pequenas unidades de dosagem individual, e essa é a forma mais comum. Também pode ser encontrado no formato de quadrados finos de gelatina, que o pessoal chama de vidraça. Pode ser em forma de comprimido, geralmente são comprimidos bem pequenos ou cápsulas. Pode ser encontrado líquido em cubos de açúcar e também na forma líquida pura, que pode ser extremamente potente. Ainda algumas pessoas podem inalar o LSD ou injetar. E não tem como prever a quantidade de LSD que está contida em qualquer forma dessa. O LSD é metabolizado no fígado e, quando entra na corrente sanguínea, age no sistema nervoso central e vai causar alterações físicas e mentais. Os efeitos mais comuns dessa droga costumam aparecer de 20 a 90 minutos após o uso e demoram de 6 a 12 horas para passar. Assim que começa a ação do LSD, o usuário normalmente começa a sentir sintomas físicos, né? Como tremores, elevação da temperatura corporal, dilatação da pupila, aumento da pressão arterial, sudorese, boca seca, e depois de algum tempo, outros efeitos começam a aparecer, como náusea, vômito, perda de apetite, cansaço, tontura, insônia, enfim. Por ser um alucinógeno, o LSD causa delírios, alucinações, confusão mental e condições neurológicas que os sentidos se misturam e se confundem, né? Tipo, por exemplo, sentir o cheiro pelo tato ou ver sons. Acontece também distorção das cores, movimentos e imagens também são sintomas recorrentes, né? Tipo, ver uma parede se mexendo, um desenho de um quadro falando com você. Após o uso, a pessoa pode deixar de distinguir o real do imaginário ou ter dificuldade de pensar e se comunicar de uma forma racional. Tem alterações repentinas de humor, como medo, felicidade, raiva, tristeza, agressividade e euforia. E em alguns casos, as pessoas têm comportamento impulsivo, estranho e até mesmo perigosos, né? Já tem alguns casos relatados de suicídio. Sobre os riscos do uso regular do LSD, né? Quem usa o LSD costuma criar uma certa tolerância à droga e começa a recorrer a outras substâncias alucinógenas ou a ingerir doses cada vez maiores para sentir o mesmo efeito que antes. O consumo exagerado pode trazer sérios riscos à saúde, porque os seus efeitos são imprevisíveis, né? E o corpo pode ter dificuldade de metabolizar a droga e pode levar a sintomas persistentes, como distúrbios visuais, paranoia, pensamentos organizados e mudanças de humor. Alguns usuários perdem a capacidade de avaliar situações de perigo, têm comportamento violento ou se sentem como se fossem invencíveis e tivessem habilidades sobrenaturais, como voar, flutuar, andar sobre as águas, e isso coloca em risco a vida dessas pessoas e de quem está ao redor, né? Porque eles não têm controle das ações e perdem noção da realidade, o que pode levar até a morte, como eu já falei, dos casos de suicídio. E ainda tem o chamado flashback, que vai ser uma desordem na percepção
E as pessoas começam a reviver algumas experiências da droga dentro de alguns dias, semanas, meses, em alguns casos, após mais de um ano do consumo da substância. Na maioria das vezes, esse sintoma ocorre sem aviso prévio e vai interferir na rotina da pessoa, né? E o uso regular do LSD também pode contribuir para o desenvolvimento ou agravamento de alguns transtornos mentais, como depressão, ansiedade, psicose e esquizofrenia. Bem, dando continuidade na apresentação, eu vou abordar agora alguns métodos de análise que vão ser úteis no diagnóstico. Pode passar. Bem, como se dá o diagnóstico de um paciente que é intoxicado por LSD? Basicamente, o diagnóstico se dá da forma clínica, em que o profissional de saúde vai se basear no histórico de uso e aí a presença de sinais de estímulos simpático-miméticos. Normalmente, os pacientes intoxicados por alucinógeno, eles se apresentam se alerta, num grau de alerta, e são conscientes, na maioria das vezes. E aí, o que acontece? Essa abordagem entre paciente e profissional de saúde, ela deve ser conduzida de uma maneira bem calma e tranquila possível, a fim do profissional construir um vínculo para que possa o paciente fornecer todos os dados possíveis, tanto para a coleta de dados acerca da substância consumida, como para o restabelecimento do equilíbrio psíquico do indivíduo. E aí, se tratando de intoxicação por estimulantes, a gente precisa distinguir duas coisas. Normalmente, intoxicação por estimulantes, por exemplo, cocaína, pode produzir sintomas semelhantes a uma intoxicação por LSD. E aí, o que acontece? Uma intoxicação por estimulantes, normalmente ela vai produzir alucinações auditivas, enquanto alucinações, no caso por LSD, são geralmente visuais. E normalmente essas intoxicações por estimulantes, elas tendem a estar associadas com taquicardia e hipertensão mais grave. Se tratando dos exames laboratoriais específicos, o LSD normalmente ele não é detectado nos testes de rotina de drogas de abuso. E aí é realizado testes de radioimunoensaio para a detecção da substância na urina, com posterior confirmação por meio de cromatografia líquida ou gasosa. Porém, na prática clínica, esses testes não são muito úteis devido aos resultados de falso positivo e falso negativo e a estreita janela de detecção, que é de 4 a 12 horas. Pode passar. Aqui são outras medidas laboratoriais. No caso, a glicose na ponta do dedo ela é usada para descartar hipoglicemia como causa de qualquer alteração no estado mental. O eletrocardiograma para descartar envenenamentos do sistema de condução por drogas, que vão afetar o intervalo QT, o QRS do eletrocardiograma. E aí, a agitação intensa de uma intoxicação por droga, normalmente ela aumenta o risco de o paciente desenvolver rabdomiólise. E aí, nesses casos, a creatina quinase e a mioglobina urinária, ela devem ser medidas juntamente com um painel metabólico básico para avaliar anormalidades eletrolíticas e por uma possível insuficiência renal que o paciente venha sofrer. Pode passar. Olá, gente. Agora a gente vai dar continuidade apresentando um primeiro caso que relata uma overdose de LSD e as consequências em uma paciente que já tinha sido diagnosticada previamente com transtorno bipolar. Esse incidente ocorreu com uma paciente de 15 anos e ela acidentalmente ingeriu mais de microgramas do LSD, que foi 10 vezes a dose recreativa de 100 microgramas. E, posteriormente, segundo os relatos do pai, da própria paciente e, do, e dos seus registros clínicos, ela apresentou uma melhora do quadro bipolar. Pode passar, Lavínia. Para contextualizar todo o ocorrido, o incidente da overdose ocorreu durante uma festa, e a ingestão alta de LSD ocorreu porque o fornecedor cometeu um erro no cálculo, colocando uma casa decimal a mais. E ao invés dele preparar 100 microgramas, que é a dose recreativa, ele preparou 1.000 microgramas por vidro.
E a paciente, que o caso relata, ela bebeu um copo inteiro, que continha 100 microgramas, e depois ela ainda bebeu umas gotas do resto de outros 2 copos. Então, sua dosagem total estava em uma faixa de 1.100 a 1.200. Ela ingeriu essa dose alta por volta das 10 horas da noite, com o estômago vazio. A dose tóxica do LSD é bem variável, porém, ela é relatado que ela é levemente superior à dose recreativa. Uma dose letal, de fato, ainda não foi bem documentada, mas eles estimam que seja uma dose de 14 mil microgramas. Bom, depois de umas 5 horas que ela ingeriu essa dose, ela apresentou um comportamento bem estranho. Quando se utiliza o LSD, os efeitos psicológicos vão depender da expectativa do usuário, do ambiente que ele está. No caso, a paciente apresentou algo que eles acreditavam ser uma convulsão, porque ela estava deitada em posição fetal, com os braços e punhos fechados com força. Só que depois eles descartaram esse diagnóstico de convulsão, porque o paciente não apresentou perda do controle da bexiga ou intestino, não mordeu a língua, não apresentou movimento crônico dos braços e pernas, segundo eles, ela apresentou um breve período de confusão assim que ela ingeriu o LSD. Aí também não estava claro se ela teve perda da consciência, mas aí ela foi internada e foi aplicado medidas de suporte. Pode passar, Lavínia. Obrigada. Medidas de suporte, né? Ela foi colocada em um lugar silencioso, vazio. Mas quando estamos falando de uma intoxicação por LSD, tem as medidas de suporte que foi aplicada nela, mas eu vou contextualizar um pouco no manual como seriam essas medidas. A descontaminação gastrointestinal não está indicada, o antídoto não há, as medidas de eliminação também não estão indicadas, e a gente pode ver que isso foi o que foi feito no caso. E caso ela apresente algum sintoma sintomático, aqui no caso só colocaram ela em um ambiente calmo e livre de ruídos, mas também pode ser utilizado o uso de benzodiazepínicos, que são os medicamentos de primeira escolha para o controle da agitação. Bom, aqui a gente tem o segundo caso, que é uma experiência de uso de uma mulher de 26 anos durante os anos 2000, num evento chamado Solstício de Verão. Esse caso, ele foi relatado 18 anos após o ocorrido. Então, por isso que não se foi estudado de fato a fisiopatologia nem o tratamento que a paciente recebeu, porque ela não lembra, e as pessoas próximas a ela também não lembram a conduta médica, e nem onde ela foi atendida. E a entrevista ocorreu de forma detalhada entre a mulher de 26 anos, o padrinho dela, que na época estava com ela, e também o fornecedor, o traficante do LSD na época. Pode passar. Bom, ela ingeriu um LSD, ela não como que se diz, utilizou o famoso doce em forma de selo, mas ela utilizou o LSD diluído em 500 microgramas em água, um copo d'água, em torno de 9 horas da noite, e aí ela começou a sentir uma reação intensa, onde ela não conseguia mais saber todos os sentidos, se ela estava acordada, se ela estava dormindo, ela não conseguia distinguir a voz do som, a visão ficou turva, e ela simplesmente relata que apagou. Bom, a paciente, apesar dela ter tido isso, ela relatou que na época ela era uma pessoa experiente no uso de psicodélicos, até porque no mesmo dia ela fez uso de várias bebidas alcoólicas, ela fez uso da maconha, ela fez uso do LSD e de diversos cogumelos alucinógenos, ou seja, foi um efeito sinérgico que com o consumo excessivo de uma vez só, de 500 microgramas de LSD, ela veio a ter essa overdose, podendo ter ou perder a consciência ou ter de fato uma convulsão. Não se sabe ao certo. O que se sabe é que realmente foi causado pelo o fim do uso do LSD, né? O final foi a última droga que ela utilizou na noite, e que nesse mesmo estava gestante, porém ela não sabia. Então, assim, baseado na data da criança, na data do evento, onde ela teve overdose, ela estava entre os 3 primeiros meses. O terceiro caso, gente,
ocorreu com uma paciente de 46 anos, e ela relatou esse caso 3 anos depois do ocorrido. Então, o que aconteceu com ela? Ela tem um histórico de consumo de uma década de morfina devido a uma doença de Lyme que atingiu os ossos dela, principalmente questão de pés, e causar muita dor. E aí, em 2015, ela consumiu erroneamente, né, 55 miligramas de LSD, pensando que essa LSD era cocaína, né? 15 minutos depois, ela começou a vomitar muito, e no intervalo entre o primeiro vômito e o segundo, ela foi contar mais ou menos a quantidade de cocaína, entre aspas, que sobrou, e percebeu que foi essa quantidade ingerida, né, 55 miligramas, que é cerca de 550 vezes maior que a quantidade de uso recreativo do LSD, que é cerca de 100 microgramas. E aí ela passou cerca de 12 horas com vômitos intensos e também com distorção, né, do ambiente. Além disso, nas primeiras 12 horas, ela sentiu uma impressão de estar muito, entre aspas, chapada, né, como ela mesmo descreve, e, e também ficou meio que catatônica, né, numa cadeira, falando frases aleatórias, pensamentos torcidos. Então, quais foram as causas dos sintomas que ela sentiu, né? O vômito, claro, é um mecanismo serotoninérgico e adrenérgico, e essa alta elevação causada pelo LSD provocou esse vômito intenso. É um mecanismo de defesa do corpo para expulsar essa substância. A perda de sentido, né, e a catatonia, justamente devido à serotonina e também à dopamina, né, que faz essa distorção, quando é em excesso, faz essa distorção dos sentidos. A redução das dores também devido ao relaxamento do corpo, né, consequentemente, por um breve momento, reduz as dores, e como a própria paciente falou, que depois de uma semana, né, as dores voltaram novamente e ela voltou a fazer o tratamento de morfina. E a ansiedade. A ansiedade que ela teve, que ela relatou, teve momentos de ansiedade, de pânico, assim como de sentir muito mais os sentidos do outro. Se uma pessoa estava triste ao lado dela, ela sentia também que estava triste, né? É o relato dela. Então, essa questão psicológica se deve justamente ao consumo, né, da serotonina, e depois ocorre essa baixa de serotonina. E aí dá esse descompasso aí no humor da paciente. Boa tarde, pessoal. Aqui é o Samuel falando e a gente vai tratar agora da conclusão desses casos analisados. Para o caso 1, a gente observou, eu falo no sentido dos autores do artigo, observaram melhora dos sintomas dos diagnósticos prévios de distúrbio bipolar e que essa melhora do distúrbio bipolar reduziu os episódios de mania e eventos psicóticos, e isso não levou para o lado oposto, que seria uma intercorrência depressiva. Então, no geral, a intoxicação pelo uso de LSD levou a uma melhora da qualidade de vida da pessoa em si. A gente teve uma melhora dos sintomas de diagnósticos prévios. Falando agora sobre o caso 2, a gestante que teve intoxicação por LSD, foi relatado a ausência de prognósticos negativos, ou seja, a gestação transcorreu normalmente sem ter intercorrências gestacionais e não foram detectados efeitos negativos no desenvolvimento do feto, sugerindo que a droga é potencialmente não teratogênica, diferente de vários antibióticos e de várias outras substâncias que a gente já tem conhecimento. Por fim, falando da conclusão do caso 3, foi constatado a ausência da fatalidade. Apesar da dose de intoxicação ter sido 550 vezes maior que a usual, a fatalidade não foi registrada. E ocorreram sim efeitos positivos,
como redução da sensação de dor e, consequentemente, do uso de morfina para aplacar essa dor. E o desmame da morfina, que é um opioide com um bom grau de dependência nos usuários, não gerou a síndrome de abstinência. Ou seja, ele conseguiu, através dessa hiperdosagem do LSD, passar a ter uma melhor sensação da tolerância de dor, e o desmame da morfina não gerou sequer a síndrome de abstinência que poderia ter sido observada ou não. As referências que a gente usou foi desse artigo que a gente pesquisou, tem ele aí. Obrigado pela atenção de vocês, e para qualquer dúvida pode enviar para o meu e-mail institucional samuel.aleixo@fpe.br. Obrigado pela atenção de vocês de novo. Tchau, tchau.